O preço da lucidez. Por que os gênios enlouquecem? Você já percebeu que os maiores gênios da história parecem carregar dentro de si um abismo? É como se quanto mais profunda fosse a mente, mais próxima ela estivesse da ruína. Van Gogh cortou a própria orelha antes de pintar o céu mais famoso do mundo. Artaud gritava contra a sociedade, até não conseguir mais distinguir realidade de delírio. Virginia Woolf escreveu páginas brilhantes até encher os bolsos de pedras e desaparecer no rio. E Nietzsche? Nietzsche caiu de joelhos diante de um cavalo espancado, chorando como se fosse ele quem levava as chicotadas. Mas o que há por trás dessa conexão entre genialidade e loucura? Nietzsche dizia: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Mas e se o porquê for grande demais para o mundo? E se a verdade for pesada demais para uma só mente? Os gênios são os que enxergam além da superfície. Eles não aceitam respostas prontas, não se satisfazem com a normalidade. Eles querem ir até o fundo do poço da existência, e quando chegam lá, nem sempre conseguem voltar. O que para nós é caos, para eles é revelação. Mas a revelação às vezes cobra o preço da sanidade. Nietzsche mesmo escreveu: é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Mas ele também foi consumido por esse caos. A mente que destruiu os ídolos da moral, da religião, da mediocridade, foi a mesma que se fragmentou diante do peso da própria lucidez. Então talvez a pergunta certa não seja por que os gênios enlouquecem, mas se é possível olhar para o abismo sem que ele olhe de volta para você. A farsa do amor romântico. Nietzsche e a ilusão da alma gêmea. Desde pequenos, somos ensinados a acreditar que existe uma pessoa perfeita nos esperando. A metade da laranja. A alma gêmea. Aquela que vai nos completar, curar nossas feridas e nos dar um felizes para sempre. Mas e se tudo isso for uma mentira bem contada? Nietzsche olhava para o amor romântico com desconfiança. Para ele, essa ideia de que o amor verdadeiro é puro, eterno e salvador era uma invenção, uma ilusão criada por uma sociedade que precisava manter as pessoas controladas, dóceis, submissas. Porque quando você acredita que precisa de alguém para se sentir completo, você está vulnerável. Você entrega o seu poder. O filósofo acreditava que o amor verdadeiro não é sobre se completar, mas sobre se transbordar. É o encontro entre duas pessoas inteiras que se desafiam, se instigam, se elevam. Não é fácil, não é conto de fadas. É caos, conflito, crescimento. E talvez seja por isso que assusta tanto. Nietzsche mesmo viveu amores difíceis, intensos, não correspondidos. Mas nunca se fez de vítima. Ele entendia que o amor, quando é verdadeiro, não é confortável, é transformador. Ele dizia que o amor é o estado em que o ser humano vê as coisas mais como elas poderiam ser do que como são. E isso exige coragem, porque amar de verdade é aceitar que o outro não está ali para te completar, mas para te confrontar, e que às vezes amar é deixar ir. Talvez no fundo o maior amor que podemos viver seja aquele que nos ensina a não depender de ninguém para sermos inteiros. Nietzsche, a escola e o fracasso do sistema. Você já se sentiu sufocado na escola? Como se estivesse sendo moldado para caber em um formato que não é o seu? Nietzsche entenderia você perfeitamente. Para ele, o sistema educacional tradicional é uma máquina de produzir mediocridade, não porque ensina pouco, mas porque ensina do jeito errado. A escola, segundo Nietzsche, não deveria ser uma fábrica de funcionários obedientes, mas um berço de espíritos livres. Só que o que vemos é o oposto. Alunos treinados para decorar, repetir, obedecer. A criatividade esmagada, a dúvida reprimida, a individualidade ignorada. E por quê? Porque é mais fácil controlar uma massa de iguais do que lidar com a força de indivíduos pensantes. Nietzsche acreditava que o verdadeiro ensino deveria ser como a filosofia: inquietante, provocador
libertador. Um bom professor, dizia ele, não é aquele que entrega respostas, mas o que desperta a fome pelas perguntas certas. Mas isso dá trabalho. É mais simples enfiar fórmulas na cabeça de adolescentes do que inspirá-los a pensar por conta própria. O sistema falha porque tem medo do caos. E Nietzsche nos lembra: é no caos que nasce a estrela dançante. Talvez então a escola não precise de mais regras, mas de mais coragem. Coragem para ensinar jovens a serem livres, a questionarem tudo, inclusive o próprio sistema. Porque educar, no fim das contas, não é formar obedientes, é libertar mentes. Nietzsche, Deus e o vazio. Deus está morto. Essa talvez seja a frase mais mal compreendida da história da filosofia. Nietzsche não está comemorando, nem provocando gratuitamente os religiosos. Ele está fazendo um diagnóstico brutal da cultura ocidental. A fé que sustentava tudo, moral, sentido, propósito, entrou em colapso. E o que sobrou? O vazio. Nietzsche via que, com o avanço da ciência e da razão, a crença em Deus deixou de ser o centro da vida das pessoas. Mas o problema não era o desaparecimento de Deus. O problema era o que viria depois. Porque quando tiramos uma estrutura tão fundamental como essa, algo precisa ocupar seu lugar. E o perigo, segundo ele, é que esse algo seja o niilismo. A sensação de que nada tem valor, de que tudo é indiferente. É como se Nietzsche estivesse gritando: vocês mataram Deus, mas não estão preparados para viver sem ele. Porque se antes era Deus quem dizia o que era certo, o que era errado, o que valia a pena, agora quem decide? O risco é cairmos em uma apatia profunda, em uma vida sem direção, anestesiada. Mas Nietzsche não para na denúncia. Ele desafia. E se em vez de buscarmos novos ídolos para preencher o vazio, nós mesmos criássemos sentido? E se a morte de Deus fosse, na verdade, uma chance de maturidade, de autonomia radical? Ele nos provoca a encarar o abismo e a construir algo a partir dele. O vazio pode destruir, mas também pode ser o início de uma liberdade assustadora e linda. O eterno retorno. O desafio de viver, como se cada momento repetisse, para sempre. Imagine se a vida que você está vivendo agora tivesse que se repetir, exatamente igual, com todas as dores, alegrias, escolhas e erros. Não uma vez, mas eternamente. Essa é a ideia do eterno retorno de Nietzsche. Um conceito que não é só uma teoria cosmológica, mas um teste para a sua atitude diante da vida. Nietzsche convida você a pensar: será que você está vivendo de um jeito que gostaria de repetir para sempre? Ou será que está desperdiçando seu tempo, vivendo de forma medíocre, como se pudesse sempre começar de novo depois? A proposta é brutal e ao mesmo tempo libertadora. Encare sua existência como se cada instante tivesse um peso infinito, pois de certa forma tem. O eterno retorno nos obriga a assumir responsabilidade total sobre nossas escolhas, a abraçar a vida em toda a sua intensidade, sem remorsos ou arrependimentos. É uma chamada para viver de forma autêntica, para ser protagonista da sua própria história. Mesmo sabendo que os desafios e sofrimentos fazem parte do pacote. Nietzsche não quer que a gente se torture pensando no eterno retorno literalmente, mas que a gente use essa ideia como um espelho, um estímulo para transformar o modo como encaramos a vida, com coragem, paixão e um compromisso radical com o presente. A vontade de poder. Mais que força, a energia para criar e superar a si. Mesmo Nietzsche não entendia a vontade de poder como simples desejo de dominar os outros, mas como uma força vital que nos impulsiona a crescer, criar e ir além dos nossos próprios limites. É a energia que move tudo na vida, o impulso para afirmar a própria existência e se transformar constantemente. Essa vontade está por trás de cada ato de coragem,
de cada decisão que nos desafia a sair da zona de conforto, a inventar novos caminhos, a superar o que já fomos. Ela não é apenas busca por poder externo, mas uma luta interna para ser mais do que somos, para não nos conformarmos com o que a sociedade ou nós mesmos impomos como limite. Nietzsche vê essa força como o motor da evolução pessoal e cultural, o que permite romper com velhos valores e criar novos significados. É um convite para você se perguntar: como você está usando a sua vontade de poder? Está deixando ela morrer na rotina ou está canalizando essa energia para se tornar a melhor versão de si mesmo? Entender a vontade de poder é entender que viver é, antes de tudo, um ato criativo e revolucionário. Um desafio constante para expandir o que significa ser você. Nietzsche e o Eternal Retorno. Viver como se cada momento se repetisse para sempre. O conceito do eterno retorno é uma das ideias mais profundas e provocativas de Nietzsche. Ele nos convida a imaginar que a vida que estamos vivendo agora, com todas as suas alegrias, dores, escolhas e erros, vai se repetir infinitamente, exatamente da mesma forma, por toda a eternidade. Essa hipótese serve como um teste para a sua forma de viver. Se você pudesse viver tudo de novo, sem mudanças, sentiria alegria ou sofrimento? Aceitar essa ideia é um convite para abraçar a vida com intensidade e responsabilidade, como se cada ação sua tivesse um peso eterno. Nietzsche desafia você a olhar para sua existência e se perguntar: será que estou vivendo uma vida que quero repetir para sempre? Ou estou deixando passar oportunidades, adiando sonhos, vivendo pela metade? O eterno retorno não é uma doutrina metafísica, mas uma provocação para você assumir o protagonismo da sua vida e abraçar o presente com coragem e autenticidade. É um chamado para transformar cada instante em algo que valha a pena ser vivido para sempre. Nietzsche e o além do homem. O caminho para a superação e a criação de novos valores. Nietzsche apresenta a figura do além do homem, Übermensch, como um ideal de superação humana, alguém que rompe com os valores tradicionais impostos pela sociedade e pela moral vigente. Esse ser superior não é uma entidade mística, mas uma meta para o ser humano que deseja se reinventar constantemente, criar seus próprios valores e viver com plena autenticidade. O além do homem representa a liberdade radical de ser quem se é, sem se submeter às convenções e limitações impostas pelo homem comum. Ele é capaz de afirmar a vida, mesmo em sua dureza, e de encontrar sentido na própria existência, mesmo diante do caos e do sofrimento. Para Nietzsche, a humanidade está em uma fase de transição. O homem é uma ponte, não um fim. O desafio é romper com o conformismo, superar a mediocridade e cultivar uma vontade de poder que seja criativa, não destrutiva. Esse conceito inspira uma reflexão profunda sobre como você pode deixar de ser vítima das circunstâncias e se tornar o criador do seu próprio destino, reinventando-se continuamente para viver uma vida plena e autêntica. A vontade de poder, a energia criativa por trás da vida e da transformação, vontade de poder para Nietzsche, é a força fundamental que move todos os seres vivos. Não apenas um desejo de dominação, mas uma energia criativa que impulsiona a autoafirmação, o crescimento e a transformação. É essa vontade que faz o indivíduo buscar mais do que a mera sobrevivência. Busca a expressão plena de seu potencial e a criação de novos valores. Ao contrário da visão tradicional que associa poder à repressão ou controle sobre os outros, Nietzsche vê a vontade de poder como algo interno, ligado à capacidade de superar obstáculos, transformar a si mesmo e exercer a liberdade de forma autêntica. É a força que permite romper com velhas crenças e abrir caminho para novas formas de existência. Entender a vontade de poder é entender como você pode assumir o controle da sua vida, não se conformar com o que é dado e lutar para se tornar
Uma versão mais elevada e genuína de si mesmo. O eterno retorno. A proposta de viver. Como se cada momento se repetisse para sempre. Conceito do eterno retorno é uma das ideias mais desafiadoras de Nietzsche. Ele propõe imaginar que sua vida, exatamente como é, se repetirá infinitamente para sempre, em um ciclo sem fim. Essa hipótese nos convida a refletir sobre a intensidade e o valor de cada instante vivido. Se você tivesse que viver sua vida, repetidamente, exatamente do jeito que foi, o que isso significaria? Aceitar essa ideia é um convite para abraçar a vida, com toda a sua complexidade, dores e alegrias, assumindo responsabilidade por suas escolhas e atitudes. O eterno retorno nos desafia a viver de modo que possamos desejar a repetição eterna do nosso modo de existir, cultivando um amor profundo pela vida. O amor fati, ou amor ao destino. O amor fati, amar o destino e abraçar a vida como ela. Amor fati é um conceito central em Nietzsche que significa amor ao destino. É a atitude de aceitar e amar tudo o que acontece na vida, sem ressentimento ou desejo de que fosse diferente. Para Nietzsche, amar o destino é a expressão máxima da força e da grandeza de um espírito. Essa postura radical nos convida a transformar cada dificuldade, erro ou sofrimento em parte essencial do nosso caminho, valorizando o que a vida nos oferece, inclusive suas adversidades. Amar o destino é, portanto, um ato de coragem e liberdade. Deixar de lutar contra o que não pode ser mudado e, em vez disso, celebrar a totalidade da existência, com suas luzes e sombras. O eterno retorno. Viver como se tudo se repetisse. Infinitamente o eterno retorno é uma das ideias mais provocativas e desafiadoras de Nietzsche. Ele propõe imaginar que nossa vida, com todas as suas escolhas, dores e alegrias, fosse repetida eternamente, infinitas vezes, exatamente da mesma forma. Essa ideia serve como um teste. Será que você gostaria de viver sua vida exatamente do jeito que está vivendo, se soubesse que teria que repeti-la para sempre? O eterno retorno convida a assumir total responsabilidade por nossas ações e a buscar uma vida que valha a pena ser repetida. Assim, o conceito nos motiva a viver intensamente, com autenticidade e consciência, sem arrependimentos, buscando a verdadeira afirmação da vida. Conclusão. Nietzsche e o despertar para uma vida autêntica. Nietzsche nos desafia a romper com crenças limitantes, a questionar a moral tradicional e a abraçar a liberdade radical de criar nossos próprios valores. Suas ideias sobre a vontade de poder, o super-homem, a morte de Deus e o eterno retorno são convites para uma transformação profunda, onde nos tornamos autores conscientes de nossas vidas. Mais do que filosofia, é um chamado à ação. Viver, com coragem, intensidade e autenticidade, mesmo diante do caos e da incerteza. Assim, ao seguir Nietzsche, não buscamos respostas prontas, mas o poder de moldar um destino único e verdadeiro, afirmando a vida em sua totalidade. Se você gostou dessa reflexão profunda sobre Nietzsche e quer continuar explorando ideias que transformam a maneira de pensar e viver, inscreva-se no canal agora mesmo. Não esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo que vai desafiar sua mente e inspirar sua jornada. Até o próximo vídeo.